Queridos, bom dia. Que a graça do nosso bom Deus e Pai, o amor de Jesus Cristo demonstrado naquela cruz, o conforto, o consolo do Santo Espírito de Deus, esteja em cada um de nós, queridos. Mais essa semana que nós estamos começando, pela graça, pela misericórdia de Deus, para que possamos viver, e mostrar onde quer que nós estejamos, que nós cremos um Deus que é vivo, verdadeiro, santo, justo, fiel, compassivo, misericordioso, e precisamos refletir isso nas nossas vidas, porque Cristo habita em nós. É para isso que você está vivo, é para isso que você acordou, é para isso que Deus nos concede mais um dia de vida. Pense e reflita sobre isso. Amados, nessa semana a gente vai, como já é nosso costume, nós vamos continuar refletindo sobre a mensagem de domingo, que trata sobre um novo nascimento, a nossa regeneração, nos tornarmos uma nova criatura. E eu queria começar meditando, queridos, na história de Nicodemos, que é um texto clássico, onde Jesus fala sobre a importância, a necessidade desse novo nascimento. Veja João 3:1, a palavra de Deus diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Então, continuando nessa conversa, nós vemos que Nicodemos não entende o que significa nascer de novo. Aí Jesus, no versículo 9, Jesus diz, Nicodemos pergunta, como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu, você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Então, amados, veja que tem algumas coisas importantes nesse texto para a gente aprender do Senhor. Primeiro que Nicodemos vai até Jesus, mostra uma intencionalidade, um desejo de querer, de aprender. Então, essa é uma coisa importante, porque nós vamos ver na história de Nicodemos que, no final, ele entende quem é Jesus e todas as evidências apontam que ele é alguém que nasceu de novo. Não agora, mas com o passar do tempo. Um outro aspecto é que ele não era um judeu comum. O judeu, ele conhecia bem as escrituras, ele era um mestre entre os judeus, um mestre respeitado. Então, apesar da religiosidade, apesar do conhecimento bíblico que ele tinha, no caso, naturalmente, o Antigo Testamento, que é o mesmo que nós temos agora, o Antigo Testamento, ele não tinha entendido algo básico, que era um novo nascimento, e é o que Jesus confronta ele aqui no versículo 10. Então, veja, queridos, que conhecer a Bíblia é extremamente necessário, mas não quer dizer que você nasceu de novo. Nós precisamos ter evidências na nossa vida de que realmente nós somos regenerados, de que nós participamos já da era vindoura, já a partir desse mundo, que um novo coração nos foi dado. Nós somos uma nova criatura. Algumas evidências. Essa semana nós vamos tratar de algumas, e você deve olhar para a sua vida e ver se você realmente passou por esse processo. Você realmente é um regenerado, porque veja que somente quem verá o reino de Deus são aqueles que nasceram de novo. Vamos então continuar olhando para a história de Nicodemos. Então, amados, veja que no final da história de Jesus, quando Jesus é crucificado, os discípulos, no finalzinho dos evangelhos, mostra que os discípulos estavam presos, estavam trancados, com medo ali em João 20, fala sobre isso. Eles estavam trancados. Então, após a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam trancados e com medo. Aqui em João 19, também, a partir do versículo 38, fala tanto de José de Arimateia quanto de Nicodemos, que também eles tinham medo dos judeus. Então, a gente precisa entender um pouco essa história e entender o drama que aqueles homens estavam vivendo. Os discípulos de Cristo tinham convivido 3 anos com Jesus, tinham visto Jesus curar, fazer milagres, ressuscitar mortos,
mas mesmo assim eles estavam com medo. Então, dá para a gente ter a ideia ali da opressão que os judeus estavam fazendo, né? E judeus esses, que João 8,44, que eram os religiosos da época, né, no mau sentido, que Jesus chama de filhos do diabo. Então, os filhos do diabo queriam matar os filhos de Deus. E essa era a situação que eles estavam vivendo, de animosidade, de inimizade, perseguição. E veja que aqui em João 19, fala um pouco sobre isso, e João 19:39 diz assim: estava com ele Nicodemos. Nicodemos estava com José de Arimateia, um homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Então, né, veja, quando eu for conversar à noite, não é só um detalhe cronológico, é porque realmente ele tinha medo, né? Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloés. Então, aqui mostra, gente, que Nicodemos, apesar do medo, ele assumiu um compromisso público com Jesus. Apesar da perseguição, da opressão, esse versículo, eu estou contextualizando aqui, queridos, mostra que essa atitude de Nicodemos de providenciar o sepultamento de Jesus é uma evidência pública, porque ninguém é sepultado às escondidas. É uma evidência pública, notória, de que ele se identificava com Jesus, apesar da oposição, apesar da perseguição. É esse ponto que eu queria que a gente pudesse tirar da história de Nicodemos. Quando nós temos um novo nascimento, quando nós somos regenerados, a nossa relação com Jesus, ela muda radicalmente. A nossa relação com Jesus, ela se torna pública. As pessoas olham para nós e elas sabem que as nossas atitudes, as nossas reações, quem nós somos, como nós vivemos, refletem que nós temos um compromisso com Jesus, apesar das perseguições, apesar da pressão contrária. A nossa relação com Jesus, ela muda radicalmente. Ela muda na substância, ela muda na sua essência. Nós não negamos a Jesus Cristo. E essa é uma evidência que eu queria que você pensasse e refletisse, e olhasse para o seu coração. Se realmente as pessoas, quando olham para você, veem que você tem um compromisso inabalável com Jesus. Assim como uma pessoa casada, ela não esconde o seu cônjuge, que seria ridículo isso, né? Um homem casado, uma mulher casada, que não deixa evidente que tem aquele compromisso, mas muitos cristãos são assim. Se associam com Cristo apenas dentro das dentro das quatro paredes da igreja, mas quando sai dali, ninguém sabe que ele é cristão. Ele não testemunha, ele não verbaliza, ele não fala de Jesus. Isso não pode ser assim, né, queridos? Essa é uma evidência importante de quem realmente tem um compromisso com Jesus. E Jesus deixa isso claro. Lucas 9:23, ele diz: disse ele à multidão. Então, muita gente atrás de Jesus. Se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se pegar a sua vida, perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, salvará. Que vantagem é em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Veja versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim, de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Então, amados, veja que Jesus deixa isso muito claro. Nós olhamos a história de Jesus, João 6,15, logo no começo do ministério de Jesus, uma multidão queria fazer dele rei. Então, queridos, multidão não tem identidade. Multidão, muita gente, não quer dizer necessariamente que Deus está ali. Não quer dizer que realmente existem conversões. Então, Jesus disse para a multidão aqui que seguia Jesus por causa dos sinais, das maravilhas, da novidade. Ele disse: você quer ser meu seguidor? Negue a você mesmo. Negue a você mesmo, não tenha vergonha de mim. E nós vemos que, à medida que Jesus caminhava em direção à cruz, essa multidão ia diminuindo. Inclusive, a multidão disse: crucifica, crucifica, crucifica. Pouco antes, a multidão estendia coisas no chão para Jesus passar como rei. Quando ele entrou em Jerusalém, essa mesma multidão, ela então depois quer crucificar Jesus. Então, multidão, gente, não quer dizer nada, né? O que quer dizer é aquele que realmente é fiel, aquele que não nega,
aquele que tem a sua relação com Jesus transformada de uma forma tal que quem está em volta olha para você, opa, chegou aí um cristão. Vamos mudar de assunto aqui, porque esse assunto aqui, ele não é digno dessa pessoa, né? A gente não pode ficar falando bobagem diante dessa pessoa, porque essa pessoa representa Jesus Cristo, né? Essa pessoa, você olha para ela e você sabe que ali tem algo diferente. 2 Timóteo 3,12, o texto diz: sim, a todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Né? Tiago 4,4 diz: adúlteros, não percebe que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Não tem como nós andarmos, né, queridos? Andarmos, se vier um pouquinho aqui, que eu estou bem no sol aqui, não tem como nós querermos andar, né, gente, no mundo e com Jesus Cristo. É uma coisa ou outra. Então pensemos sobre isso, amados. Pensemos onde é que tem estado o nosso coração e vamos refletir sobre essa realidade. Vamos refletir se realmente a nossa relação com Jesus é uma relação de união de casamento. A igreja é casada com Jesus, a igreja é noiva de Jesus. Ou se nós temos sido apenas simpatizantes, né? Pessoas que ouvem falar de Jesus, mas não se comprometem com ele, não refletem quem Cristo é. Olhe nos seus ambientes, se você puder, pergunte para as pessoas mais próximas: você vê Cristo em mim? Né? Isso que eu acho que é uma pergunta boa que você vai fazer para você saber realmente como é que você anda no seu testemunho. Amém, queridos? Então, queridos, que todos tenhamos aí uma semana abençoada e amanhã, se Jesus não voltar, nós estamos aqui de novo. Tá bom? Vamos orar? Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, obrigado, Senhor. Somos gratos ao Senhor pela tua palavra que chega até nós nesta manhã. Uma palavra, Deus, que alimenta a nossa alma, que confronta os nossos medos de muitas vezes nos identificarmos com o Senhor. Medo do mundo, das perseguições, das pressões, que cada um de nós possamos, ó Deus, na nossa vida, refletir que nós pertencemos ao Senhor. Refletirmos, ó Deus, que nós somos o teu povo. Que as pessoas possam olhar para nós, saber que Cristo habita em nós. Que nós não nos envergonhemos do Senhor, assumamos riscos, para que nós possamos refletir nesse mundo que é inimigo do Senhor, que é um Deus que é verdadeiro, justo, compassivo, reto e santo. Nos ajuda, Deus, nessa nossa caminhada em direção à eternidade com o Senhor, e que nós te pedimos. E já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, um dia abençoado, queridos, e amanhã, se Jesus não voltar, estamos aqui de novo, tá bom?